dia, boa tarde, boa noite. Nós somos do primeiro ano da administração B e essa é a nossa roda de conversa sobre o tema modos de produção e ciclos econômicos. Grupo Neander, Nadson, Eduardo, Lara, Luana, Raíssa e Vicenzo. Começando a falar sobre o que é um modo de produção. O modo de produção é a maneira pela qual a sociedade produz os seus bens e serviços e como ela utiliza e distribui esses bens. O modo de produção de uma sociedade é formado por suas forças produtivas e pelas relações de produções que existem nessa sociedade. Basicamente, o conceito de produção se resume ao fato das relações de produção serem o centro organizador de todos os aspectos da sociedade. Um modo de produção também pode ser dividido em três. Primeiro tem a produção, que é a maneira como a sociedade se constrói e se desenvolve para sobreviver através dos recursos. A circulação, que é como a sociedade faz a mercadoria circular, ou seja, como acontece o intercâmbio e troca de produtos produzidos, e o consumo, que são as diferentes formas de como as classes sociais consomem as mercadorias. Então, basicamente, o modo de produção é igual a forças produtivas mais relação de produção. Nesses modos de produção, nós temos o primitivo, que foi o modo de produção mais antigo e duradouro. Ele ocorreu ao longo da pré-história e foi estruturado com o objetivo de organizar a forma como os primeiros seres humanos se alimentavam e se relacionavam. A comunidade primitiva existiu durante centenas de milhares de anos, enquanto o período compreendido pelo escravismo, feudalismo e pelo capitalismo mal passou de 5 milênios. Na comunidade primitiva, os homens trabalhavam juntos e recebiam a mesma recompensa. Ainda não existia lei de propriedade privada e nem meio de produção. Não havia oposição de proprietários e não proprietários da terra. Não havia classes sociais nem Estado. A mercadoria e o dinheiro, não existia mercadoria nem dinheiro. As trocas dos bens eram feitas de maneira simples e quase sempre em caráter celebrativo e solidário. Eram relações de amizade e ajuda entre um e outro. O Estado só passou a existir depois, quando um homem começou a dominar o outro. O Estado surgiu com o intuito de organização social e da dominação. Esse é o modo de produção primitivo. O modo de produção asiático foi um método de sistema econômico desenvolvido mais ou menos em 2.500 anos antes de Cristo, nas civilizações da Mesopotâmia, Pérsia e Egito Antigo, no Oriente Médio. Esse modo de produção era praticamente baseado na agricultura e na pecuária. Era considerado a economia mais avançada da época, caracterizada pela mão de obra de camponeses e escravos, em especial os camponeses, pois todas as terras eram pertencentes ao Estado. Por esse motivo que havia servidão coletiva, como uma forma de pagamento, ou seja, as pessoas ficavam presas às terras. E também pelo fato de que eles consideravam os imperadores, o faraó, de determinada civilização, como um deus na terra. Por isso que os camponeses faziam trabalho compulsório, ou seja, trabalhavam de graça para o Estado. Foi a partir daí que começou a predominar o modelo de servidão, onde havia exploradores e explorados. As civilizações que tinham esse modo de produção foram desenvolvidas às margens dos grandes rios da Ásia, que eram Tigre, Eufrates e Nilo. Esse trabalho consistia em fazer diversas grandes obras para o Estado, geralmente eram grandes obras, né? Que consistia em construir grandes templos, grandes obras públicas, canais de irrigação, diques e etc. Eu sou o Vicenzo e eu vou falar um pouco sobre o modo de produção escravista. Bom, o modo de produção escravista surgiu como ferramenta econômica no Egito Antigo, que ao longo do tempo foi sendo executado por todos os impérios superiores, que são os impérios babilônico, macedônico e romano. Com o surgimento da sociedade privada, os parentes mais próximos dos chefes ficavam com as melhores terras e os marginalizados ficavam com as piores terras. Com a redução de famílias nobres, necessitava-se de mais terra e de mais pessoas para trabalhar. Eles resolviam esse problema na base de guerra. Os povos vizinhos guerreavam entre si e depois os escravizavam. Os escravos e camponeses eram muito importantes naquela época, pois eles eram a base da economia. Nas Américas, a exploração econômica começou com a escravidão branca, seja ela indígena ou de envidados. Agora o Neander vai falar um pouco sobre o modo de produção feudal. Então, o modo de produção feudal, as sociedades dos feudos, elas eram formadas apenas pelos servos e pelos senhores.
Os servos eles não eram determinados escravos dos senhores, pois os mesmos eles não eram os senhores não eram donos dos servos. Eles só trabalhavam em troca de moradia e de comida. Em um certo período, as relações feudais elas estavam com uma grande dificuldade no desenvolvimento da força de produção. Nesse período, a exploração sobre os servos era muito alta, desse mesmo modo atrapalhando a produção agrícola. No povoado da época feudal, a produção dos artesãos estava crescendo muito, mas infelizmente foi freada pelas regras existentes. E também até o crescimento do povoado foi afetado pela ordem feudal. E é nesse momento que as relações capitalistas começam a surgir. Modos de produção capitalista. O que é o capitalismo? O capitalismo ele tem o foco no lucro, na acumulação de riquezas, e está baseado nas propriedades privadas dos meios de produção, que tem como exemplo máquinas, terras ou instalações industriais. No capitalismo tem duas classes sociais, que são os capitalistas, que são os burgueses, e os proletários, os trabalhadores. Os capitalistas são os donos, os que contratam e os que mandam tudo e os que pagam. Os proletários são os contratados, os que oferecem sua mão de obra e, em troca, recebem sua remuneração. Podemos falar que o capitalismo ele é o oposto do socialismo, até porque o capitalismo defende a propriedade privada e o socialismo a propriedade social. As vendas dos produtos ocorrem através de um mercado livre, que não tem quase nada de interferência do Estado, e que ele está conforme as leis de oferta e de demanda, ou seja, quantidade de produtos que são produzidos, ou que tem estoque, ou de acordo com a procura. No modo de produção socialista, os meios de produção pertencem à sociedade e são controlados pelo Estado, deixando de concentrar a riqueza na mão de um seleto grupo de privilegiados. Na sociedade socialista, haveria a abolição da propriedade privada e uma revolução que estabeleceria a ditadura do proletariado, que comandaria o Estado, responsável pela divisão igualitária de renda. Também haveria a planificação da economia, o que significa que todos os setores econômicos seriam controlados e dirigidos pelo Estado, que determinaria preços, salários e a regulamentação do mercado. Atualmente, apenas Cuba e Coreia do Norte são países socialistas, mas a gente também pode citar a União Soviética como um antigo país socialista. E dois dos principais pensadores da teoria são Karl Marx e Friedrich Engels, autores da obra O Manifesto Comunista. Eu vou falar sobre o modo de produção comunista. O modo de produção comunista prevê que é preciso primeiro passar pelo modo de produção capitalista até que as pessoas entendam que elas vão poder dividir o que elas produzem. Ou seja, todo mundo vai ter acesso à sua produção. O bem seria comum a todos. O que eu produzo equivale a trocar com outra pessoa, mesmo que seja por moeda. E eu teria um bem comunitário. O objetivo comum seria a produção do país e o crescimento. E todos teriam acesso ao que é produzido, são condições iguais. Os teóricos do comunismo falam que é preciso primeiro passar pelo capitalismo para chegar ao comunismo, por exemplo. Quando começa a ascensão da União Soviética, no contexto histórico, eles tentaram colocar a prática de comunismo, porém não funcionou porque eles foram para um lado socialista, tanto que não tiveram um comunismo de fato na prática, porque nenhum país chegou ao auge do capitalismo para se tornar comunista. Nenhum dos países que se diziam capitalistas estavam no auge do capitalismo, porque a figura do Estado é mais ditatorial, o Estado era dono de tudo, dono do capital, formado pela minoria, né? E não seria o mesmo no comunismo, porque deveriam ser uma democracia onde todas as pessoas participariam. Eu vou falar sobre os ciclos econômicos. Ciclo econômico se refere às variações da economia em um curto prazo. Nela se envolve uma mudança de períodos de crescimento relativamente rápido do produto, que é a recuperação e a prosperidade, e tem períodos de queda ou estagnação, que é a contração ou a recessão. Schumpeter definiu 4 fases para o ciclo econômico em 1939: o boom,
a recessão, a depressão e a recuperação. E embora os ciclos econômicos se repitam, eles são caracterizados por períodos de expansão e contração da atividade econômica. E essa foi a nossa apresentação sobre modos de produção e ciclo econômicos. Obrigada pela atenção.